Que Deus possa abençoar a vida de todos. Continue abençoando, né? Aqueles que precisam das bênçãos de Deus, que reconhecem as bênçãos de Deus em suas vidas. E digo para você que não reconhece, não perca tempo, reconheça Deus na sua vida, reconheça aquele que te amou, me amou, nos ama, tá? E tem demonstrado esse amor também nos dias de hoje. Porque se não fosse o amor de Deus, não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a compaixão de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje, se não fosse a infinita misericórdia de Deus. E por que eu falo isso, né? Estou aqui com um livro sagrado, aberto, no livro de Salmos. O Salmo é 127 que eu estarei lendo nesse momento, tá? Mas antes de dar essa mensagem, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue-o nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, tá? E procure falar desse canal para todas as pessoas. Meu nome, Pastor Gomes, estaria aqui falando para você sempre a palavra de Deus, trazendo sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Quando eu falo nosso, eu também estou me incluindo, porque nós temos vivido dias difíceis, mas confiando sempre em Deus. Se não fosse Ele, repito, não estaríamos aqui hoje, né? E eu tenho experimentado e provado essa misericórdia de Deus constantemente. Diz assim o Salmo 127, subtítulo: segurança, prosperidade e fecundidade vem de Deus só. Vou repetir para você, está assim escrito: segurança, prosperidade e fecundidade vem de Deus só. Quer dizer, somente de Deus. Cântico dos degraus de Salomão. Degraus de Salomão. Quer dizer, degraus, né? Quando você lembra de degraus, você lembra da escada que ou te faz, né, subir ou te faz descer. Existem degraus de uma escada que eles são feitos para subir e ao mesmo tempo para descer a algum lugar que você queira chegar. Então diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, eu quero falar para você algo que nós temos presenciado isso, nós temos vivido isso, nós temos vivido isso na prática, nós temos vivido isso aqui na prática. Essas palavras, esses versículos, têm saído do papel e têm se materializado em nossa vida, na minha vida particular, né? Porque é exatamente isso. As pessoas estão se esquecendo do principal, que é a parte que cabe ao Senhor, que é a parte espiritual. Observe que o salmista aqui, ele está dizendo: se o Senhor, quer dizer, uma condição, não edificar a casa, quer dizer, se o Senhor não edificar a vida, se o Senhor não construir a vida, se o Senhor não levantar a vida, porque a casa, ela tem um começo. Para se construir uma casa, tem que se abrir os buracos para se colocar as sapatas, os alicerces, depois
o complemento, até chegar à definição daquela casa, a conclusão daquela casa, que é, né, um paralelo à nossa vida. A nossa vida tem um começo, e esse começo tem que ser espiritual. A base tem que ser espiritual. Então, o homem não deve se desligar dessa parte, que é a parte espiritual. Quando ele se desliga da parte espiritual, que é Deus, então a vida dele é uma vida vã, é uma vida sem alicerce, é uma vida sem estrutura, sem base. Sabe? Então ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver à frente da minha vida, então todo o esforço que eu colocar para construir a minha vida, para edificar a minha vida, para alcançar os meus objetivos, serão em vão. Serão em vão, não dará em nada. Então eu tenho que ter essa consciência. E o que tem feito a sociedade hoje em dia, na sua grande maioria? Tem deixado essa parte de lado. Tem procurado edificar a sua vida, construir a sua vida, tem colocado seus planos, seus projetos, somente do lado humano, do lado material. Mas tem se esquecido que se o Senhor não estiver à frente, tudo será em vão. E ele continua, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quer dizer, eu tenho que me precaver, eu tenho que ter o máximo de segurança. Por exemplo, estamos aí nesse momento de pandemia e tal. Se eu tenho que me precaver como? Usando máscara, eu tenho que lavar as minhas mãos com álcool em gel, tenho que lavar as mãos constantemente, sabe? Quando chegar em casa, fazer todo aquele trabalho de higienização, né? Trocar roupa, tomar logo banho, né? Enfim, tudo isso eu tenho que fazer. Não é porque eu creio em Deus, que eu confio em Deus, que é Ele que guarda a minha vida, que eu vou fazer o que tem que ser feito. Ele está falando aqui que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que contar, sobretudo, com a proteção de Deus. Sabe? A guarda de Deus. Eu tenho que contar com isso. Mas eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Não, eu confio em Deus, a minha fé é poderosa, tá? Mas eu tenho que usar a máscara. Eu estou só pegando um exemplo dos dias atuais, de uma proteção de Deus. Eu tenho que usar a máscara, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que me alimentar bem. Não é um vírus, tá bom, é um vírus. Não, vem uma gripe diferente, mais letal, principalmente com os mais debilitados fisicamente, organicamente. Então o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que me precaver na minha alimentação também, né? No meu sono, porque quando a pessoa dorme pouco, ela fica bem fragilizada fisicamente, a imunidade vai lá embaixo. Por que muitos jovens estão perdendo a vida, sendo jovens? Porque a alimentação é ruim, é precária, são descuidados com relação ao uso de máscara, a usar o álcool em gel, sabe? Não estão nem aí para nada, ficam pernoitados, ficam a poder de energéticos o tempo todo, né, achando que vão fazer grandes coisas, mas daqui a pouco é o que tem acontecido por aí. Então, ele está dizendo aqui, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, veja que tem que haver a vigilância do sentinela. Ele não está desprezando a vigilância do sentinela. Ele não está desprezando. Ele está dizendo, em vão, vigia o sentinela. Quer dizer, então está dizendo que tem que haver toda a proteção, todos os cuidados cabíveis, tem que haver. Mas é Deus que vai guardar. Aí alguém fala assim, mas pastor Gomes, mas se Deus já guarda, para que eu tenho que fazer? Não, porque eu sou homem, eu sou ser humano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, porque aí se eu não faço, eu sou rebelde. E Deus não é com o rebelde. Deus não é com o desobediente. Entendeu? Se tem uma norma dada para que
haja uma prevenção contra o vírus ou contra qualquer outra coisa, então eu tenho que fazer. Por que muitos doentes não se curam? Sabe por quê? Eu digo em outras áreas da saúde. Porque não levam a orientação médica à risca. Por exemplo, a pessoa sofre de uma cirurgia. Ela se submeteu a uma cirurgia. Então, ela tem que fazer o repouso direitinho para a cicatrização dos pontos internos e externos. Ela tem que ter uma alimentação ali direitinho, tomar os medicamentos. Mas a pessoa não consigo ficar parado, não consigo ficar preso, não consigo... Tá bom, aí sai antes. Resultado, aquele organismo que precisava de descansar para poder ter uma franca recuperação, não tem. Aí dá problemas lá na frente. A complicação vem lá na frente. Por quê? Porque foi desobediente ao médico. Eu até digo isso por mim. Há muitos anos atrás, eu tive uma crise de apêndice e eu tive que operar. Então, naquele tempo, não era como hoje, que você faz uma cirurgia laser, não. Teve que abrir direitinho para tirar, né, o apêndice direitinho. Então eu tinha que ficar de repouso 40 dias, no mínimo 30 dias, fazer o máximo de repouso. Depois de tirar esse ponto, tinha que continuar em repouso por causa, da recuperação interna, porque você abriu o seu organismo. Foi cortado ali vários tecidos do seu organismo. E eu não, na fé, não, a minha fé é poderosa e tal. Quis voltar antes, com 15 dias, eu voltei à igreja e tal, porque eu era pastor na época. Voltei, queria fazer, rapaz, começou a me dar complicações. Aí o pastor na época, eu lembro, que ele falou assim, não, rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Você não pode ficar aqui. E eu voltei para casa e fiquei de repouso. Então, por quê? Porque a gente confunde as coisas. Nós somos físicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo tem que ser tratado fisicamente, não espiritualmente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu tenho que me precaver. De outra feita, por causa de várias reuniões, enfim, tive calo nas cordas vocais, tive que operar lá em Santa Catarina as cordas vocais, de novo, pela segunda vez. Aí a doutora falou assim, você não pode falar nada. Você não pode falar nada durante, no mínimo, 30 dias. E depois, voltar aos pouquinhos. O que eu fiz? Eu segui à risca o que a doutora falou. Sabe o que é a risca? A risca. Depois tive que ir no fonoaudiólogo. Fui lá e fiz lá o tratamento, né? Fisioterapia, enfim. Quando eu voltei para a consulta, ela ficou abismada com a minha recuperação. Porque eu estava falando normalmente e perfeitamente. Ela ficou assim, poxa, o senhor teve uma excelente recuperação. Mas por quê? Porque eu obedeci, literalmente, o que a doutora falou. Aí, Deus viu que eu não desobedeci, guardou a cidade, quer dizer, protegeu, me deu a franca recuperação, porque eu fui obediente às recomendações físicas, ou seja, dos médicos. Hoje eu trabalho num supermercado e depois trabalho como motorista de aplicativo. Graças a Deus, não me vanglorio por isso, Deus tem guardado a minha vida. Por quê? Eu uso máscara, o tempo todo que eu estou trabalhando, uso máscara, higienizo o carro, como é recomendado pelo aplicativo, higienizo o carro, sabe? Os passageiros entram de máscara no carro, chego em casa, eu faço toda a higienização. Então, Deus tem guardado. Deus tem guardado. Mas quando a gente infringe uma recomendação, seja ela em qualquer área da nossa vida, então Deus não pode agir. Mas quando eu faço, então Deus guarda, Deus protege. Porque Deus aí, ele vê que a pessoa está agindo numa recomendação. Então, eu tenho que contar com os dois lados. Então, não é porque eu confio em Deus que eu vou deixar de fazer o que é recomendado pelos médicos ou em qualquer setor da nossa vida. E é claro, sobretudo confiando em Deus.
Eu sempre trago Deus para a minha vida. Eu sempre oro, eu me unjo, tenho me ungido ao sair de casa. Eu oro, eu peço para Deus me guardar. E Deus tem guardado, graças a Deus, eu tenho visto o cumprimento das linhas maravilhosas desse Salmo 127, redigido por Salomão. Entendeu? Então, não seja uma pessoa fanática. Fanática. Deus não criou ou não nos quer fanáticos. Deus nos quer num equilíbrio espiritual, num equilíbrio de vida, numa sensatez, buscando a perfeição, buscando sermos pessoas melhores na nossa conduta. Está entendendo? Ele continua dizendo aqui, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quer dizer, temos que ter o descanso. Não adianta a pessoa querer colocar os pés pelas mãos, trabalhar demais e tal, buscando ter recursos para ter alguma coisa a mais lá na frente. Não, tudo isso tem que ser feito mais com equilíbrio e sensatez. Não adianta eu trabalhar demais se Deus não abençoar, se Deus não colocar a mão. Não adianta. Eu tenho que trabalhar, mas é Deus que dá o sustento, é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus que dá, que edifica. Eu só tenho que trabalhar. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida, nesses últimos anos que nós saímos da instituição, estamos vivendo hoje, sabe, na nossa fé com o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. E Ele tem colocado a mão, tem nos abençoado, tem nos mostrado que é com equilíbrio e sensatez. Temos que ter uma fé inabalável no Senhor Jesus, vivemos pela fé, clamarmos a Ele quando tivermos que clamar, temos que, sabe, usar a nossa fé, porém, com equilíbrio e sensatez. Não se esqueça de Deus, traga Deus para a sua vida, mas dentro de um equilíbrio, sem exageros, nem de uma parte, nem da outra. Nem de uma parte, nem de uma outra. Sabe? Não pode haver desequilíbrio, tem que haver equilíbrio espiritual. Tá certo? Não é porque eu creio no Senhor Jesus e entreguei a minha vida para Ele que eu vou facilitar na minha vida. Não, eu tenho fé. Lembra daquela passagem que fala, não tentarás o Senhor teu Deus? É isso aí. Eu não posso tentar a Deus. Não posso, sabe, desagradar a Deus nesse quesito. Eu não posso dar um mau testemunho. Eu tenho que procurar dar um bom testemunho. Então, busque a Deus. Traga Deus para a sua vida sempre. E outra coisa, qual Deus? O Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque a palavra de Deus fala que o diabo também é Deus. Então, quando você fala só, Deus, não, tá bom, que Deus? Por isso que Jesus falou assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, isso eu farei. Então, eu tenho sempre que entrar na presença de Deus em oração, ou no momento de ler a palavra dele, eu tenho que falar em nome de Jesus. Eu tenho que deixar bem claro que eu estou ali em nome de Jesus, porque se for em outro nome, não adianta, Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Por isso que só há salvação para as pessoas através de Jesus. Não há salvação para o ser humano se não for pelo Jesus. Porque quando Deus olha aqui para esse mundo, sabe o que ele vê? Ele vê um monte de pecador, mas também vê o lastro do sangue de Cristo passando por aqueles pecadores que creem nele, lavando e purificando a alma e dando condição desse pecador ainda sobreviver nessa terra. Tá bom? Vamos fazer uma oração, mas antes dessa oração, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, impulsione esse vídeo no YouTube, no Facebook, no Twitter, se você tem, sabe? Compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, tá? Para que quando nós entrarmos com uma mensagem, você saiba, o pastor Gomes entrou com uma mensagem, e eu tenho certeza que elas serão relevantes para o seu dia a dia, tá certo? Tá? Meu Senhor amado e querido, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão participando desse momento de reflexão da sua palavra.
Ó meu Senhor, aqui neste momento eu quero glorificá-lo com a minha oração, com a minha vida, com a minha confissão de que o Senhor tem sido, meu Deus, aquela pessoa que tem nos dado condições de sobrevivência nesse mundo. Eu quero atribuir todo o nosso sucesso, nossas vitórias ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nenhuma delas teria acontecido. E é claro que nós temos passado por lutas, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, sabe? Mas eu tenho presenciado as suas provisões. E eu oro por todos aqueles que têm sido conosco, que têm nos abençoado. E está escrito que aqueles que nos abençoassem seriam abençoados. E quando que essas pessoas nos abençoam? Quando elas nos estendem a mão, com recursos, com provisões do dia a dia. Porque o Senhor sabe, nós estamos recomeçando a nossa vida. Nós estamos aprendendo a viver aqui nesse mundo. Por nossas próprias forças, nosso próprio trabalho. Estamos tendo nossas experiências como trabalhadores, né? como pessoas civis, normais, sem estarmos debaixo de uma redoma, de uma igreja, né? O qual eu continuo tendo carinho e respeito pela igreja que um dia eu tive o prazer de pastorear as ovelhas. Ó meu Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar aqui na tua presença. E eu oro para que o Senhor abençoe a todas as pessoas, independentemente do seu credo religioso, porque eu sei que dentre as pessoas que nos assistem, nos ouvem, nem todas são convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, meu Pai, até aqueles que não são convertidas ou convertidos ao Senhor Jesus Cristo, têm torcido pelo nosso sucesso, têm desejado o melhor para mim, para minha esposa, meu Pai, porque têm visto o nosso caráter, a nossa conduta, porque independentemente do credo religioso, nós somos humanos, e eu oro por todos eles, meu Pai. Abençoa sua família, seus entes queridos, abençoe nesse momento difícil sua vida econômica. Meu Deus, abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, como o Senhor abriu para mim, mesmo com 56 anos de idade, o Senhor abriu a porta de emprego para trabalhar. O Senhor tem nos dado saúde para trabalhar, Senhor. Tanto, meu Pai, numa firma, como também de motorista particular. Meu Deus, abra as portas para essas pessoas. Abra as portas, meu Deus. Lhes dê o livramento que o Senhor tem dado a nós. Tenho visto quanto o Senhor tem nos dado livramento, com quanto o Senhor tem nos guardado de fato de verdade. O Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem protegido a nossa vida. O Senhor tem dado a contribuição, meu Deus, necessária para a construção da nossa casa, para a edificação da nossa casa. Eu tenho visto isso, Senhor. Então, abençoe a todos. Visita, meu Pai, os hospitalizados. Visita, meu Pai, aqueles que têm sido pegos por esse vírus, que assim como muitos já se recuperaram, que também estes se recuperem, Senhor. Aqueles que têm o seu lado físico mais fragilizado, meu Deus, como os idosos, aqueles que têm problemas respiratórios, meu Pai, não deixe que esse vírus leve essas pessoas, que a morte chegue a essas pessoas sem a sua permissão. As pessoas não podem partir sem que seja com a sua permissão. Eu não concordo, eu não aceito que essas pessoas venham partir sem a sua permissão. Elas só devem partir com a sua permissão, meu Deus. Ó meu Pai, lembra-te do que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Ele morreu naquela cruz, ele derramou seu sangue para salvar os pecadores, para livrar os pecadores do fogo eterno. Então, meu Deus,
Eu sei que nem todo mundo será salvo, mas não permita que as pessoas partam desse mundo sem que antes experimentem da sua generosidade, sem que antes elas tenham a oportunidade, meu Deus, de se redimirem e de reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Ah, meu Senhor, dê a essas pessoas essa condição, essas oportunidades, meu Deus. Se forem precisos mais de que uma oportunidade, lhes dê, meu Deus, para que o diabo não leve essas almas, né, para o fogo eterno. Não, meu Deus, porque ele já vai, ele e seus anjos decaídos já vão para o fogo eterno, para o lago de fogo. Mas não permita que outro, meu Deus, trilhem por esse caminho, o caminho da desobediência, da rebeldia espiritual, e tenham esse triste final, esse triste fim, meu Deus, a condenação espiritual. Por favor, eu suplico a Ti, meu Deus, eu suplico a Ti, eu oro por aqueles que vivem na marginalidade, que vivem, meu Deus, no tráfico, nas milícias da vida. Eu oro, meu Deus, livra-os dessa situação, lhes dê um escape, lhes dê uma forma de sair dessa situação sem serem, meu Deus amado, prejudicados em suas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final dessa mensagem. Que Deus fale forte ao seu coração, tá? Medite bem, escute com atenção a mensagem, porque muitas são as pessoas que distorcem o que a gente fala. É claro que essa distorção vem com, sabe, o toque de Satanás, do diabo. Procure ouvir com atenção o que nós falamos, o que outros pregadores falam. Outro dia eu compartilhei mensagens do pastor Hernandes, mensagens fortíssimas, espirituais, esclarecimentos assim, espetaculares, sabe? E que eu vi com atenção e compartilhei, porque são palavras que vêm de Deus, e a gente não pode ser, sabe, fanático. Não, é o Senhor Jesus que salva, só Ele salva, não tem ninguém mais que salva, tá certo? Somente o Senhor Jesus Cristo salva. Se você crê nisso, tá? Compartilhe essa mensagem, acione o sininho das notificações, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais o máximo que você puder esse vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante, tá ok? Até uma próxima mensagem, tchau!